Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Hoje eu quero estar falando com você um pouquinho sobre essa situação que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Tanta chuva, inundação, quantas pessoas morrendo. O que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul? Afinal de contas, isso é a mão de Deus? Será castigo de Deus contra esse povo? O porquê isso tudo? Isso nós vamos analisar hoje um pouquinho na palavra, meu irmão e minha irmã. O que está acontecendo? É a pergunta de muitos. Será castigo de Deus para o povo do Rio Grande do Sul? Será a mão de Deus? Será juízo de Deus para aquele povo? O que é que está acontecendo na realidade com o povo do Rio Grande do Sul, com essas enchentes, essas inundações? O que é que está acontecendo? E nós vamos tentar responder para você dentro da palavra, e logo após também estaremos fazendo uma oração por esse povo, pelos nossos irmãos, para que o Senhor venha estar abençoando, confortando os corações, enviando socorro, livramento e ajuda no nome de Jesus Cristo. Nos últimos dias nós temos visto nos noticiários quanta catástrofe, quanta chuva, quanta água no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos acompanhado no noticiário muita coisa acontecendo, pessoas sem respostas, pessoas querendo saber o que é que está acontecendo realmente, pessoas que foram pegas de surpresa, outras não têm para onde ir, pessoas desalojadas, desabrigadas, inundação após inundação, deslizamento de terra, destruição e muitas pessoas chorando, muitas pessoas desesperadas, pessoas enviando socorro, pessoas enviando ajuda. Nós temos visto nos últimos dias a ajuda de muitas pessoas, o coração de muitos se sensibilizando com essa situação dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa legal de se ver, uma coisa bonita de se ver, as pessoas se sensibilizando, as pessoas se mobilizando para ajudar os irmãos, os nossos compatriotas que estão passando por esse momento tão difícil no estado do Rio Grande do Sul, e você tem acompanhado aí nos noticiários. Muitas pessoas estão se perguntando, na internet todo mundo está dizendo, querendo saber o que está acontecendo. Será que estamos chegando no fim do mundo? Será que realmente Deus está cobrando desse povo? Deus está apertando para que o povo venha entender o que Ele quer, qual é a vontade dEle? E eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre essa situação que tem mobilizado muita gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas estão se sensibilizando, pessoas estão sendo tocadas pelas imagens, que são imagens muito fortes, situações difíceis de se ver, mas é a realidade. É a realidade, é uma calamidade que tem acontecido, a situação não está fácil, nós precisamos orar e orar muito pelo estado do Rio Grande do Sul, não só pelo estado do Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina, Paraná, os estados do Sul em si, também toda a nossa nação, o nosso Brasil, que precisa muito, carece muito da misericórdia do nosso Deus. Então, a pergunta é, será que Deus está tocando nesse povo? Será que isso é resultado do pecado? Será que o povo está sendo apertado pelo Senhor? Eu gostaria de lembrar a você um texto que está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, algo que aconteceu lá no início, há muito tempo atrás. A Bíblia conta que o pecado da humanidade estava cheirando mal às suas narinas. O povo só queria pecar, o povo só queria desobedecer, pessoas matando uns aos outros, homicídio após homicídio, filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, pessoas com várias mulheres e por aí vai. E Deus, ele começou a se irar com esse tipo de situação. Deus, ele começou a se irar com esse comportamento daquele povo naquela época. Deus olha para a terra e decide então
destruir a terra. De repente ele vê na terra um homem chamado Noé, um homem justo, um homem sincero, um homem fiel ao Senhor, temente a Deus. A Bíblia diz que Deus então chama Noé e diz para Noé construir uma arca, porque ele iria destruir a terra com as águas do dilúvio. Observe um detalhe: nunca havia chovido sobre a terra até aquele presente momento. E de repente, Deus diz para Noé que haveria de destruir a terra com as águas do dilúvio. Olha só que coisa interessante. Primeiro ponto, eu gostaria de destacar com você: Deus não faz nada aqui nesta terra sem antes comunicar aos seus santos, aos profetas. Todas as vezes que Deus vai realizar alguma coisa, aplicar algum juízo, fazer alguma coisa aqui na terra, ele não vai pegar ninguém de surpresa. Ele vai comunicar, ele vai avisar, seja através de uma mensagem, de uma pregação, de uma profecia, de uma visão, revelação, algo desse tipo. Deus ele vai anunciar, Deus ele vai falar aquilo que ele vai fazer. Não que ele precise dar satisfação a ninguém, não, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que ele dá um alerta antes, ele avisa antes. Então Deus ele avisou aquele povo que iria derramar as águas do dilúvio, para que o povo se arrependesse. Então mandou Noé construir aquela arca, e Noé começou então a construir a arca, e veja bem, irmãos, levou 120 anos Noé construindo a arca, pregando e dizendo que haveria de vir uma grande chuva. O povo não deu a mínima para Noé até que o grande dia chegou. A porta da arca se fechou e Noé entrou com a sua família, com os casais de animais, como você já conhece a história. O dilúvio desceu, a água desceu, encheu toda a terra e Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio. Então, o primeiro ponto que nós destacamos aqui é que todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa aqui na terra, quer aplicar um juízo, Deus ele avisa, ele usa alguém, ele usa os seus profetas para avisar, ele usa os seus para não pegar ninguém de surpresa e dar tempo para se arrepender e buscar a face do Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender é que Deus usa sim os fenômenos da natureza, as situações climáticas, as situações aqui da terra para poder trazer o povo a um reconhecimento dos seus pecados e entender que não pode viver a vida do jeito que querem. Nós estamos aqui nesta terra de passagem e nós usufruímos aqui desta terra, da terra que Deus criou, por graça e por misericórdia. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus deu, nós temos que zelar por aquilo que Deus deu durante o tempo que nós estivemos aqui na terra. Precisamos cuidar dela, precisamos cuidar com zelo, com amor, com dedicação, usufruir de tudo aquilo que Deus fez com sabedoria, com prudência. Nós não podemos simplesmente fazer o que queremos. Então nós estamos vendo nos últimos dias os homens vivendo aqui na terra do jeito que querem, usando dos recursos naturais aqui da terra do jeito que querem, sem pensar nas gerações que vão vir pela frente. Então nós precisamos nos conscientizar e entender que a terra precisa ser cuidada. Isso é, desde o início, uma atribuição do homem. Deus construiu a terra, colocou Adão no jardim criado no Éden e ele disse: olha, você precisa cuidar da terra, você precisa arar, lavrar a terra, você precisa cuidar desta terra, você pode usufruir dela, mas é sua responsabilidade cuidar. Só que às vezes nós não lembramos disso e nós usamos aqui os recursos naturais da terra sem pensar e sem lembrar que existe um amanhã, existe uma geração futura que também precisará dos recursos naturais que a terra disponibiliza para todos nós. Então nós precisamos entender que Deus ele usa os recursos, Deus ele usa os fenômenos naturais, Deus ele usa as situações aqui da terra para poder aplicar o juízo. E eu não estou dizendo aqui, veja bem, não estou dizendo que o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é juízo de Deus.
Eu só estou dizendo que Deus ele usa os fenômenos da natureza para aplicar juízo, sim. Ao longo da história da Bíblia, nós vemos isso escrito em vários textos. Eu só estou citando um texto que está escrito em Gênesis, que é o dilúvio que aconteceu lá no início, mas muitas outras coisas aconteceram. A gente vai ver lá também Deus trabalhando, usando as pragas, as 10 pragas lá no Egito, para que Faraó viesse entender que Deus está no controle de tudo e precisava abrir mão daquele povo que era o povo de Deus, o povo que Faraó estava escravizando. Então Deus ele deu oportunidade e começou a aplicar aí o juízo através das pragas. E nós vemos isso muitas vezes acontecendo. Deus permite enfermidade, Deus permite calamidade, Deus permite essas situações acontecerem para que nós venhamos entender que nós não estamos no controle da situação. Quem está no controle sempre foi e sempre será o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O homem não tem domínio sobre todas as coisas como Deus tem. E isso nós precisamos entender e respeitar a soberania de Deus. E muitos não entendem isso. E outra coisa que nós precisamos entender também é que estamos chegando no fim dos tempos. E Deus diz na sua palavra, o Senhor Jesus Cristo falando no Novo Testamento, dizendo que quando se aproximasse o dia da sua volta, haveria peste, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pais. Situações iriam acontecer nesta terra e nós estamos vendo, meu querido e minha querida, muitas coisas acontecendo aqui na terra. Infelizmente, algumas pessoas sofrem, casas são destruídas, cidades são devastadas. Nós não queremos isso, mas isso é o princípio das dores, está escrito e vai acontecer. Mas entenda bem, meu querido e minha querida, assim como Deus avisou a Noé, Deus também está avisando a todos nos últimos dias que o grande dia da volta do Senhor Jesus há de chegar, há de acontecer, e nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. E muitas coisas hão de acontecer, sim, que nós venhamos orar pelo estado do Rio Grande do Sul e não venhamos esquecer dos outros estados, como o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e muitos outros, porque todos nós estamos sujeitos também a passar por calamidades. Nós vivemos há alguns anos atrás, não tem muito tempo, a Covid-19, a situação que aconteceu, aquela pandemia terrível que matou muita gente e muita gente ficou preocupada, muita gente ficou desesperada, muitas pessoas perderam seus entes queridos por conta de uma pandemia que aconteceu. Isso quer dizer que ninguém está livre de calamidade, de pandemias, de pestes, de enchentes, ninguém está livre disso. Infelizmente, os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul foram acometidos por essa situação, mas poderia ser em outro lugar. Poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em São Paulo, poderia ser no Amazonas, poderia ser em qualquer outro lugar, meu irmão. Isso não quer dizer que eles são piores do que nós, que eles são melhores do que nós. Não, não. Isso é um alerta para a humanidade inteira, para a nação brasileira e para o planeta Terra. Desperta que o Senhor Jesus Cristo está voltando e muitos estão vivendo a vida de qualquer maneira, pensando que podem fazer o que querem de suas vidas, sem ao menos se lembrar de que Deus é o Criador do céu e da terra e está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que Jesus é essa arca que Noé entrou, louvado seja o nome do Senhor. Você quer escapar com vida, quer se livrar da calamidade, mesmo que aconteça isso, você vai estar guardado e escondido na arca que se chama Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Assim como Noé com a sua família foi guardado das águas do dilúvio, foi avisado, porque Deus encontrou no coração dele justiça, temor, Deus encontrou no coração dele vontade de fazer o bem, Deus então deu a ele essa oportunidade
assim como Deus está dando oportunidade para muita gente, assim como Deus está permitindo que muita gente saiba antes de acontecer a calamidade, a pessoa já vai saber através dos profetas que muita coisa ainda vai acontecer. Então fica ligado, coloca a vida no altar de Deus, coloca a vida nos trilhos, no prumo, e entenda que o Senhor Jesus está cobrando esta humanidade e que nós viemos orar sim pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que Deus venha, no nome de Jesus, entrar com providência, enviar o recurso, a provisão, cumprir o seu propósito, porque nada acontece por acaso. Isso é propósito de Deus. Deus está permitindo isso tudo acontecer para que nós venhamos entender alguma coisa. Abre os olhos, venhamos entender e compreender a vontade de Deus, os planos de Deus, que são maiores do que os nossos. Vamos orar, meu irmão, vamos orar, minha irmã. Vamos interceder pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, por todo o nosso país, por toda a nossa nação, para que o Senhor nosso Deus venha continuar nos guardando e nos livrando do mal. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, neste momento nós entramos em Tua presença, Pai querido, para Te louvar, para bendizer, para exaltar o Teu santo nome. Queremos, Pai amado, Te agradecer por Tua infinita graça e misericórdia, e nós entendemos, Pai querido, que todas as vezes que o Senhor vai aplicar um juízo aqui na terra, vai fazer alguma coisa, o Senhor alerta, o Senhor avisa, Pai querido, e o Senhor dá oportunidade para o arrependimento. Deus, neste momento nós queremos, Pai, rogar ao Senhor as misericórdias do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em especial, Pai querido, o povo, Pai amado, da região sul do nosso país. Ó Deus amado, os irmãos, Pai querido, que estão no Paraná, em Santa Catarina, os irmãos que estão sendo assolados, Pai querido, no Rio Grande do Sul. Deus, tem misericórdia daquelas famílias, quantas famílias sofrendo. Ó Deus bendito, entra com recurso, com a provisão, Pai querido, alcança aquele povo com a Tua graça, faz aquelas chuvas cessarem, meu Senhor, faz aquelas águas baixarem, Pai querido, aquelas pessoas voltarem para os seus lares, meu Senhor da glória, viver a sua vida, Pai querido, com tranquilidade, com segurança, ó Pai. Deus, se o Senhor, Pai amado, está querendo falar alguma coisa, ó Deus bendito, ó Deus amado, que o povo venha entender, que o coração esteja quebrantado, contrito, humilde, Senhor da glória, diante da Tua face, diante da Tua presença. Quantos não entendem, meu Senhor da glória, que o Senhor faz, Pai querido, muitas coisas para nos trazer para perto. Ó Deus bendito, então, no nome de Jesus eu oro para que os corações sejam quebrantados, sensibilizados, meu Senhor da glória, entendam que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Guarda aquele povo, Pai querido, continue usando pessoas, empresários, homens e mulheres para enviar recurso para aquele lugar, meu Senhor. Repreende o partidarismo, Pai querido, repreende, Senhor da glória, os bloqueios, meu Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, tudo aquilo que tenta impedir, bloquear, atrapalhar, Senhor da glória, aquelas vidas, Pai, de serem alcançadas, de serem, Pai querido, socorridas, meu Senhor. Deus, repreende todo bloqueio, toda barreira, todo impedimento, para que aquelas vidas sejam alcançadas com graça, com amor, Pai Santo, e que as Tuas misericórdias mais uma vez venham alcançar, Senhor, aquele povo, não somente aquele povo, mas todo o nosso país, a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos que o Senhor, Pai amado, é o Deus desta nação, Pai querido. Deus, no nome de Jesus, guarda os nossos estados, guarda o Distrito Federal, guarda os municípios, guarda as autoridades, Pai querido, guarda o Teu povo na face desta terra e dá despertamento ao Teu povo para voltar a clamar, Senhor, como está escrito na Tua palavra, 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Deus vivo, sara a nossa terra. Nós precisamos ser sarados e nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos ao Senhor: tem misericórdia, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos irmãos, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos agradecidos em nome
de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e faça parte desta grande família que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre botando mensagens de Deus para a sua vida, para o seu coração, orações aqui para a sua vida, para que Deus venha te fortalecer e trazer para perto da sua presença. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, se Deus quiser.